Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Falamos sexta-feira passada das várias cerimônias logo após o nascimento. Uma outra cerimônia era o sacrifício oferecido pela mãe, por causa da sua purificação, como está no capítulo 12 do Levítico. Segundo a lei de Moisés, a pessoa tinha que estar ritualmente limpa para adorar a Deus. Certas coisas, por exemplo, o contato com cadáver, ou mesmo o parto, comer comidas proibidas, possíveis portadoras de doenças, impediam temporariamente de participar do culto. Para se tornar novamente pura, a mãe tinha que primeiro sacrificar uma pombinha e depois um cordeiro. No caso de Maria e José, que eram muito pobres e não tinham condições de oferecer um cordeiro, oferecia então uma outra pombinha. No tempo do Novo Testamento, colocava-se dinheiro nas caixas de ofertas do templo para pagar os sacrifícios e as mulheres se reuniam nas escadarias, perto do altar, para assistir à cerimônia. E semana que vem tem mais, lembrando que este conteúdo já está disponível no Instagram, padre.heriberto. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça. E assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento, aumente em nós a vossa paz. Amém. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16 e de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la,
resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 8 de setembro, festa da Natividade de Nossa Senhora. O Evangelho relata a genealogia ou a carteira de identidade de Jesus. Por meio da lista de antepassados, o evangelista conta às comunidades quem é Jesus e como Deus age de forma surpreendente para cumprir a sua promessa. Em nossas carteiras de identidade constam nosso nome e o sobrenome de nossos pais. Algumas pessoas, para dizer quem são, também lembram os nomes dos avós. A carteira de identidade de Jesus tem muitos nomes. Há ótimas novidades na lista de nomes apresentadas neste Evangelho. Na época, as genealogias indicavam apenas nomes de homens. Portanto, é surpreendente que Mateus também coloque 5 mulheres entre as ancestrais de Jesus: Tamar, Raabe, Rute, a esposa de Urias e Maria. Por que ele escolheu essas 5 mulheres e não outras? Esta é a pergunta que o Evangelho de Mateus nos deixa. No início e no final da genealogia, Mateus deixa claro qual é a identidade de Jesus. Ele é o Messias, filho de Davi e filho de Abraão. Como descendente de Davi, Jesus é a resposta de Deus às expectativas do povo judeu, segundo Samuel capítulo 7. Como descendente de Abraão, ele é fonte de bênçãos e esperança para todas as nações da terra, Gênesis capítulo 12. Assim, tanto os judeus como os pagãos, que faziam parte das comunidades da Síria e da Palestina no tempo de Mateus, podiam ver as suas esperanças realizadas em Jesus. Ao elaborar a lista dos antepassados de Jesus, Mateus adota um esquema de 3 vezes 14 gerações. O número 3 é o número da Trindade, o número 14 é 2 vezes 7, que é o número da perfeição. Naquela época era comum interpretar ou calcular a ação de Deus por meio de números e datas. Através desses cálculos simbólicos, Mateus revela a presença de Deus ao longo das gerações e expressa a convicção das comunidades que afirmavam que Jesus apareceu no tempo estabelecido por Deus. Com a sua vinda, a história atinge o seu pleno cumprimento. Jesus é a resposta de Deus às expectativas tanto dos judeus como dos pagãos, mas de uma forma completamente surpreendente. Há algo de anormal nas histórias das 4 mulheres do Antigo Testamento mencionadas na genealogia. As 4 eram estrangeiras, conceberam seus filhos fora dos padrões normais de comportamento da época e não atendiam às expectativas das leis de pureza na época de Jesus. Tamar, uma viúva cananeia, veste-se de prostituta para forçar Judas a ser fiel a ela e dar-lhe um filho. Gênesis 38. Raabe, uma prostituta cananeia de Jericó, fez uma aliança com os israelitas. Ela os ajudou a entrar na terra prometida e professou fé no Deus libertador do Êxodo. Joséias capítulo 2. Betsabá, uma hitita, esposa de Urias, foi seduzida e engravidada pelo rei Davi, que também ordenou que seu marido fosse morto, segundo Samuel capítulo 11. Rute, uma moabita, uma viúva pobre, escolheu ficar com Noemi e juntar-se ao povo de Deus, Rute capítulo 1. Aconselhada pela sogra, Rute imita Tamar e passa a noite com Boaz,
obrigando-o a observar a lei e a dar-lhe um filho. Na sua relação nasceu Obed, avô do rei Davi. Ruth, capítulo 3, capítulo 4. Essas 4 mulheres questionam os padrões de comportamento impostos pela sociedade patriarcal. E assim as suas iniciativas não convencionais darão continuidade à linhagem de Jesus e levarão a salvação de Deus a todas as pessoas. Através delas, Deus cumpre o seu plano e envia o Messias prometido. Na verdade, o modo de agir de Deus surpreende e nos faz pensar. Por fim, o ouvinte faz a seguinte pergunta: e Maria? Existe alguma irregularidade nela? Qual? A resposta nos vem por meio da história de São José, que se segue no texto de Mateus, logo após a genealogia. A anormalidade de Maria, podemos dizer assim, ou seja, o que foge do comum, é que ela engravida antes de conviver com José, seu noivo, um homem justo. Jesus vai dizer: a menos que a vossa justiça seja maior do que a justiça dos fariseus e escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. Se José tivesse sido justo segundo a justiça dos fariseus, ele teria que denunciar Maria e ela teria sido apedrejada. Jesus morreria. Graças à verdadeira justiça de José, Jesus nasceu. Deus cumulou Maria de graças especialíssimas que fogem do padrão normal das pessoas. O seu filho é obra do Espírito Santo. Ela é virgem antes, durante e após o parto. É a mãe do Salvador. Maria realmente é a bendita entre todas as mulheres da terra. Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Mãe de Deus. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana. É localizada em Jerusalém, construída no século IV. A Basílica de Santa Ana é onde nasceu a Virgem Maria. Em Roma, essa festa começou a ser celebrada no século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio I. A Igreja Católica não costuma celebrar o dia de nascimento dos santos, mas de sua morte. Há, contudo, 3 celebrações de nascimento: de Jesus Cristo, no Natal; de São João Batista, ainda no ventre de Isabel, manifestou-se diante da proximidade de Maria, que estava Jesus, e fora visitar sua parente, e o da própria Virgem Maria. Nos Evangelhos não encontramos citações sobre esta festa, tampouco os nomes dos pais de Maria. Só há referências à Virgem Maria quando se trata de ressaltar algum fato que diga respeito ao Salvador. A palavra de Deus nos mostra, mesmo que de forma discreta, a presença de Maria Santíssima nos momentos centrais da história da salvação, como na encarnação, a inauguração do ministério de Cristo, a crucifixão, o nascimento da Igreja com a vinda do Espírito Santo e outros eventos. Contudo, os Evangelhos não nos dão informações a respeito da família de Maria, de sua infância, da sua formação, do seu temperamento, do seu aspecto físico e entre outras características. Mas a tradição faz menção no proto-evangelho de Tiago, apócrifo, escrito no século II. Entretanto, o acontecimento fundamental da vida de Maria continua sendo a Anunciação. A maravilha deste nascimento não está no que os apócrifos narram com grande detalhe e engenhosidade. Está no significativo passo em frente que Deus leva na realização do seu eterno desígnio de amor. Por isso a festa de hoje foi celebrada com magníficos louvores por muitos santos padres, que se basearam em seu conhecimento da Bíblia, em sua sensibilidade poética e ardor. Maria é uma mulher que deve ser imitada pela sua confiança, principalmente nos momentos mais obscuros da vida do seu filho Jesus. Isso e muitas outras coisas explicam o fato do povo de Deus recorrer a ela para encontrar refúgio, conforto, ajuda, proteção.
A Igreja considera Maria como a mãe de Deus, mas também como a discípula. Maria foi exemplo e modelo de vida cristã. Pela sua fé, obediência ao seu filho, caridade com a prima Isabel e nas bodas de Caná. A Natividade de Nossa Senhora é celebrada 9 meses depois da celebração da solenidade da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. É toda a Igreja que faz o convite. Vinde, todas as nações. Vinde, homens de todas as raças, línguas e idades, de todas as condições. Com alegria celebremos a Natividade da Alegria. Que a criação inteira se alegre, festeje e cante a natividade de uma santa mulher, porque ela gerou para o mundo um tesouro imperecível de bondade, e porque por ela o Criador mudou toda a natureza humana em um estado melhor. Essas são palavras de São João Damasceno, no século VIII. Nossa Senhora da Natividade é padroeira e protetora das costureiras, além dos cozinheiros, dos destiladores, dos fabricantes de alfinetes e panos e da hospedaria. No dia do teu aniversário, ó Maria, quero louvar a Deus e celebrar a grande graça que é ter-te recebido como mãe. Obrigado por tanto carinho e proteção. Obrigado por todas as graças que recebo de ti diariamente, pelas suas mãos, trazidas do Eterno Salvador. Seja hoje e sempre a Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa sexta-feira para você e amanhã nos encontramos por aqui.